Glória a Deus. Então vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre a oposição e o crescimento da igreja. Nós vimos na parte anterior da nossa aula a oposição que a igreja sofreu interna e vimos que o resultado sempre foi o crescimento dela. Agora vamos falar um pouquinho da oposição externa. Quais foram essas oposições externas e no que é que resultou cada uma delas? Veja bem, no capítulo 4 nós vemos que Pedro e João são presos porque pregaram o evangelho. Resultado, a igreja cresce mais ainda. Quanto mais eles são presos e perseguidos, mais as pessoas dão crédito à sua mensagem. No capítulo 5, os apóstolos são presos, muitos deles, né? Resultado, eles são libertos depois e continuam pregando o evangelho. Não se calam diante das ameaças daqueles que os perseguiam. Nos capítulos 6 até o 8 e também no capítulo 11, nós vemos que as perseguições continuam. E a igreja faz o quê? Se espalha e continua a pregar. No capítulo 6 com Estevão, no capítulo 8 contra Estevão, né? No capítulo 8 é Paulo, né? Perseguindo. No capítulo 11 agora, eu não lembro de cabeça, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia. Atos 11, o que está acontecendo aí em Atos 11? Pedro já saiu de Cornélio. Perseguição contra a igreja lá em Antioquia, né? A igreja se espalha e continua a pregar. Atos 9, a igreja é perseguida por Saulo. O que acontece? Saulo se converte e é vocacionado ao apostolado e começa a pregar. Capítulo 9 ainda, agora é Paulo que é perseguido. Aquele que era perseguidor, agora é perseguido pelos judeus, né? E o resultado, ele continua anunciando a mensagem de Cristo e a igreja cresce. Agora tem alguém de peso pregando, né? Por que de peso? Porque antes ele odiava, perseguia, dizia que era do diabo. Agora ele está falando bem, está falando a favor. É um grande testemunho, não é? Por exemplo, aí um satanista se converter verdadeiramente ao evangelho e começar a pregar com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 12... Herodes persegue intensamente a igreja. Ele prende Pedro e Tiago. Tiago é morto. Pedro vai ser liberto. E qual é o resultado aqui? Herodes, que perseguiu os cristãos aqui e matou o primeiro apóstolo de Cristo martirizado, né, que foi Tiago, ele é consumido por vermes e a igreja continua crescendo. No capítulo 13, temos aí o mágico Elimas, que se opõe ao evangelho. Resultado, fica cego e Sérgio Paulo crê. O Elimas estava tentando atrapalhar Paulo, que estava pregando para o Elimas, né? Para o Sérgio Paulo, que era o procônsul. E ele fica ali dando trabalho, despregando o que Paulo está pregando. Paulo amaldiçoa ele, fica cego, né? Por um tempo. E o Sérgio Paulo crê. No capítulo 13 ainda, os judeus perseguem Paulo e perseguem Barnabé. Resultado, o evangelho é anunciado aos gentios. Não querem a gente aqui, tem problema. Nós vamos pregar para os gentios. No capítulo 14, Paulo e Barnabé são perseguidos em Icônio. A mensagem, o resultado é que a mensagem é confirmada por meio de sinais e prodígios. Coisas extraordinárias acontecem lá em Icônio, né? Inclusive o próprio Paulo, que parecia que tinha morrido, levanta e continua pregando o evangelho. No capítulo... Está aí no 14, ó, tá vendo? No capítulo 14, Paulo é apedrejado. Aí ele se levanta e continua pregando a mensagem de Cristo. No capítulo 16, ele junto com Silas são açoitados porque expulsaram o demônio daquela moça que era adivinhadora, né? E ela deixou de dar lucro para os donos dela. E o resultado é que eles são libertos depois, Deus envia o terremoto e depois oficialmente eles são libertos pelos judeus, pelos filipenses, né? As autoridades. E o resultado é que o carcereiro se converte com a casa toda. No capítulo 17, Paulo e Silas são perseguidos em Tessalônica e Bereia. Muitos ouvem e creem na mensagem como resultado. No capítulo 18, nós vamos ver oposição, blasfêmia e perseguição aos discípulos. Resultado, o Senhor promete que muitos se converteriam. E Galho não declara o cristianismo uma religião ilegal. Então, o que eles queriam? Que Galho condenasse o cristianismo e isso daria legalidade para que os cristãos fossem mortos, perseguidos e mortos. Mas Galho, ele fica mexido, tocado com a mensagem que Paulo prega a ele e ele não faz isso, né? No capítulo 19, os judeus se opõem,
tentando imitar as obras do Espírito Santo, tentam expulsar demônio no nome do Jesus que Paulo pregava, e os demônios, além de não saírem, porque eles não reconhecem a autoridade desses homens, e aí eles ainda dão uma surra neles, não é? E fazem eles passar vergonha. Resultado, os judeus são castigados e a igreja continua crescendo. Opa, não mexe com esses crentes não, que eles são diferentes, né? É isso que o povo pensa. No capítulo 19, Demétrio excita a multidão de idólatras contra os cristãos, quer que ele cria ali uma rebelião, ali uma mentira que leva os idólatras a querer matar os cristãos. O que acontece? Os discípulos não se intimidam e a mensagem chega até a Macedônia e a Grécia, porque estava ali, eles não queriam mais que Paulo e os apóstolos pregassem ali, eles vão para a Macedônia e para a Grécia. No capítulo 20, nós vamos ver mais conspirações dos judeus e o evangelho volta para a Macedônia, que antes Paulo já havia passado por lá. No capítulo 21 até o 26, Paulo é preso e enviado para Roma. Nesse intervalo, Paulo continua pregando intensamente a mensagem mesmo em Roma. Pregava preso, pregava para o soldado que estava algemado junto dele para guardá-lo, né? Pregou para os marinheiros do navio, pregou para o pessoal de Malta, daqui a pouco nós vamos ver. Então não tinha tempo ruim para Paulo, né? Tá aí, ó. Capítulo 28, Paulo fica preso por 2 anos e o resultado é que ele prega na prisão domiciliar e a mensagem continua a ser difundida. E ele prega não só a pessoas, mas ele escreve todas as cartas dele, ou quase todas, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quase todas elas, ou boa parte delas, durante essas viagens e na maior parte do tempo enfrentando essas oposições todas. Então Paulo não para por causa das perseguições, tá bom? Então, para a gente refletir, mesmo com as intensas oposições à igreja, o Senhor fez com que o evangelho se expandisse de forma maravilhosa. Em vários momentos, Lucas se preocupa em apresentar relatórios do progresso do evangelho. Aí nós temos aí vários textos que mostram isso para a gente. Deus age da mesma maneira hoje, pense nisso. Então, veja que as oposições à igreja não foram para parar a igreja, foi para fazer a igreja crescer ainda mais. Às vezes nós vemos pessoas nos nossos dias que, quando sofrem as primeiras perseguiçõezinhas, né, às vezes até coisas pequenas, insignificantes, ou até coisas maiores, acabam desistindo, retrocedendo. Deus não está comigo nesse negócio não, acho que não era isso que Deus queria da minha vida não. E muitos acabam abandonando a fé, alguns abandonam o ministério, não é? Porque não suportam as perseguições, as adversidades. Isso, boa parte disso é culpa do evangelho simplista que tem sido pregado hoje, né? Um evangelho onde mostra a graça barata de Deus, né? Onde não exige sacrifício, onde não exige dedicação, compromisso, renúncia, né? O evangelho do oba-oba. Você vem cá, dá uma oferta boa que as coisas funcionam na sua vida. Então boa parte culpa desse evangelho sem vergonha que tem sido pregado hoje, me perdoem a palavra, faz com que as pessoas não suportem o mínimo de perseguição e logo retrocedem. O Scrogg diz assim pra gente: o sentido do livro não é tanto biográfico ou histórico, mas espiritual. Seu propósito dominante é relatar o que o Senhor ressurreto fez por muitos servos em muitos lugares, em benefício de muita gente, pelo seu Espírito. Maravilha esse texto, né? Como já comentamos anteriormente, então, não é só história, é a maneira como Deus interpretou esses fatos através da pena de Lucas, não é? Das tintas de Lucas, mostrando para nós como é que ele cumpre o seu propósito na igreja através do seu Espírito e através dos homens de Deus. Vamos agora então falar um pouquinho das epístolas em Atos. Primeiros anos iniciais, nós temos aí Atos do capítulo 1 ao 12, que abrange o período aproximado de 36 a 46 depois de Cristo, temos aí 10 anos, lembrando sempre que datas são aproximadas, tá bom? Aí nós vamos ver o que nesse intervalo de 10 anos? A aparição e a ascensão de Cristo, no capítulo 1, a eleição de Matias para substituir Judas, ainda no capítulo 1, né? Depois nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2. O sermão de Pedro, após o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida e também dos demais homens e mulheres que estavam ali no cenáculo. A prisão de Pedro e João, no capítulo 4. Não é 131 ali não, tá? No final é 31, 4 do 1 ao 31. Deixa eu anotar o slide para arrumar depois. Isso, depois eu corrijo, tá bom? Para não atrapalhar o vídeo. Temos aí então a prisão de Pedro e de João, por causa do evangelho. No capítulo 6 temos a eleição dos diáconos, para que os apóstolos pudessem se dedicar mais à oração e à palavra,
que é a função primordial de um pastor, não é? Orar pelo seu povo e pregar uma mensagem bíblica saudável, não é? Com substância, que alimente o povo. E para isso, então, eles elegem homens também cheios da presença de Deus, da graça de Deus, para poder cuidar das mesas. Temos aí o martírio de Estevão, no capítulo 6. Temos a conversão e a vocação de Saulo, no capítulo 9. Temos a pregação do evangelho até Antioquia, no capítulo 11. Já falamos que Antioquia vai se tornar o quartel-general da igreja. E temos, por fim, a morte de Tiago, o apóstolo, lá na prisão, quando Pedro foi solto e o Herodes morreu. Okay? Comido de bicho porque não valorizou, não glorificou a Deus. Então, nesse intervalo de 10 anos, foi escrita a carta de Tiago. Olha só, 10 anos, né, de severa perseguição aí, para nós termos uma carta escrita, que foi a carta de Tiago. Na cronologia que nós já apresentamos na aula introdutória dessa matéria, quando vimos a introdução do Novo Testamento, nós vimos que provavelmente a carta de Tiago tenha sido a primeira a ser escrita. Não é? Tiago era meio-irmão de Jesus, pastor na igreja de Jerusalém. Tá bom? Vamos lá então agora para a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 e 14, e isso vai acontecer no ano 46 depois de Cristo aproximadamente. Aqui nós vamos ver que o Senhor separou Paulo e Barnabé para a obra, né, de evangelística, no capítulo 13. Depois ele vai para a primeira viagem missionária, que nós chamamos de primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14 do Evangelho, tá bom? Vai durar 2 anos essa viagem. E Paulo e Barnabé então vão partir para Antioquia da Síria, no capítulo 13, onde a igreja vai se estabelecer depois. Em Chipre, o Sérgio Paulo se converte, apesar da oposição do Elimas, que nós já vimos. Desculpe, gente. Tô com muita gripe, a garganta está inflamada. Em Perge, João Marcos regressa, não aguenta o tranco e quer voltar, né? Volta, né? Desiste da viagem. Em Antioquia da Psídia, Paulo prega na sinagoga dos judeus. Nós vamos ver isso aí no capítulo 13. Depois eles passam por Icônio, Listra e Derbe, onde evangelizam e também são perseguidos. Nós já vimos todas as perseguições. E por fim retornam a Antioquia da Síria, pregando em Perge. Então esse é um esboço bem simples do que acontece nesses 2 capítulos durante a primeira viagem de Paulo. Após essa primeira viagem, ele escreve a carta de Gálatas, tá bom? Então nós temos aí Tiago, depois Gálatas, como as 2 cartas que foram escritas primeiro. Temos aqui um mapa para a gente dar uma olhada. Então veja bem aqui, dá para ter uma noção do trajeto que Paulo e Barnabé fizeram, né? Partindo aqui da Síria, Antioquia da Síria, perdão. Eles vão viajar até a ilha de Chipre, passam por Salamina, Pafos. Daqui eles atravessam de novo o Mediterrâneo até Atalha e Perge. Daqui eles vão para Antioquia da Psídia, para Icônio, para Derbe, e depois voltam pelo mesmo trajeto via continente até Perge. Daqui de Perge eles pegam o mar Mediterrâneo, sem passar por Chipre dessa vez, eles voltam para Seleucia e mais à frente um pouquinho para Antioquia. Então esse é o trajeto da primeira viagem missionária de Paulo. A segunda viagem vai se dar nos capítulos 15 a 18, aí nós temos os anos de 49 a 52, temos aí 3 anos de duração dessa segunda viagem. Nesse período, Paulo e Barnabé discutem sobre João Marcos. Eles, depois do concílio, ali no capítulo 15, o concílio da igreja, Barnabé chama Paulo, vamos de novo, vamos. E o Marcos? Marcos pode ir com a gente? Não, Marcos não. Não, mas o Marcos foi bom, mas retrocedeu, e ele pode desanimar outros. Não quero Marcos. E aquela discussão toda faz com que Paulo e Barnabé se separem. Barnabé, então, pega João Marcos, vai para o outro lado, e Paulo, que não recebe mais muito destaque, né, no livro de Atos, e Paulo pega Silas e vai então continuar a sua segunda viagem. Nós vamos ver esse relato aí no capítulo 15. Eles seguem pelo sul da Galácia, lá eles escolhem Timóteo para discipulá-lo, para ensiná-lo. Timóteo vai ser o sucessor de Paulo nas igrejas que Paulo fundou. Em Troade, Paulo tem uma visão que diz para eles, de um homem que pede para eles irem para Macedônia e pregar ali. Quando ele vai para Macedônia, ele encontra em Filipos a Lídia, lá junto ao rio. Ela é vendedora de púrpura, ela se converte. Paulo fica pregando ali para as mulheres, acaba então chamando a atenção, a moça endemoniada vem gritando atrás deles, e Paulo então expulsa o demônio dela. Por causa disso ele é preso junto com Silas.
Depois o carcereiro se converte. Saindo dali, eles vão para Tessalônica e então eles se hospedam na casa de Jason. E a casa de Jason é atacada, quase são mortos. Em Bereia, Paulo discursa com base no Antigo Testamento para judeus. Em Atenas, ele discursa no Areópago para gregos, filósofos. Discute ali com os epicureus e os estoicos. Em Corinto, Paulo permanece com Priscila e Áquila, trabalha junto com eles, eram do mesmo ofício, uma vez que a igreja de Corinto não queria sustentar Paulo. Então, esporadicamente, não é? Nessa única ocasião, Paulo precisou trabalhar para se sustentar, não é? E Paulo regressa então para Antioquia da Síria, indo por Cencreia, no capítulo 18. O que a gente vê aqui? Durante essa viagem, Paulo escreve da cidade de Corinto as 2 cartas aos Tessalonicenses. Então veja aí que durante as viagens de Paulo, na primeira viagem ele escreve Gálatas, na segunda escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. Gálatas fala do dilema entre a lei e a graça, as 2 cartas de Tessalonicenses da segunda vinda de Cristo, né? Ele escreve a primeira falando disso, a segunda para corrigir algumas distorções que surgiram entre eles. A gente vai estudar essas cartas ainda. Então aqui o mapa da segunda viagem missionária. Então veja que Paulo estava em Jerusalém, vai para Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria ele vai agora, da primeira vez ele veio pelo continente, pelo mar, perdão. Vocês lembram que ele veio aqui por Chipre, né? Dessa vez ele vai pelo continente, passa aqui pela Cilícia, vai para Derbe, Cônia, Antioquia da Psídia, visita a Frígia, onde ele já tinha estado antes, a Mísia, daqui ele chega até ao continente aqui da Macedônia, até o território da Macedônia, ele atravessa aqui um pedacinho de mar, chega a Filipos, Tessalônica, Bereia, aqui tudo é Macedônia, né? Daqui ele vai até Atenas, na Grécia, são as ilhas gregas. Daqui ele vai a Corinto, uma grande cidade grega, né? Na maior ilha grega. Daqui ele vai de Corinto vai para Cencreia, atravessa o mar, volta para o continente, se estabelece em Éfeso. De Éfeso, via mar, ele volta para Antioquia da Síria, ok? A terceira viagem nós vemos registradas nos capítulos 18 a 21, que abrangem os anos de 52 a 56 depois de Cristo. Essa viagem se dá ao longo da Galácia e da Frígia. Depois eles vão para Éfeso de novo, aí eles preparam o Apolo para continuar a obra ali, e também fazem outros discípulos, vários, que só conheciam o batismo de João e não o de Cristo nem do Espírito Santo. Eles vão para a Macedônia até a Grécia, depois retornam pela Macedônia de novo. Em Troa de Paulo se alonga na pregação e o menino estava ouvindo da janela, o Eutico cai, morre lá embaixo, Paulo ora por ele, ele ressuscita e Paulo continua pregando até a meia-noite. Paulo segue para Cesareia no capítulo 21, depois ele termina sua viagem em Jerusalém, sabendo que ali ele seria preso, não continuaria mais as suas viagens missionárias. Durante essa viagem, Paulo escreve 3 epístolas. Ele escreve da cidade de Éfeso, ele escreve 1º e 2º Coríntios, e da cidade de Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. Aí, de novo, o mapa agora da terceira viagem. Então, veja que ele parte de Antioquia da Síria, vai pelo continente, né, atravessa todo o continente da Ásia Menor, chega até a Macedônia de novo, aqui ele desce até a Grécia de novo, volta pelo continente, aí beirando o mar, né, ou beirando o continente, aqui mar, mas sempre perto da costa, ele vem até a Rhodes, e daqui ele volta, ou melhor dizendo, ele vai até Tiro Ptolemaida, que é o território filisteu aqui às margens da Palestina, não é? E desce para Jerusalém, onde ele é preso pelos judeus, já havia sido avisado disso, mas ele corajosamente enfrenta o destino que Deus traçou para ele. Aí nós vamos ver os anos finais de Atos, não é? Aí nós temos nos anos finais de Atos a primeira prisão dele em Roma, né? De Jerusalém ele é levado para Roma, ele fica preso lá em Jerusalém, depois é levado para Cesareia, né? Porque os judeus queriam matá-lo fora da lei, os judeus não tinham autoridade para matar ninguém, queriam ali invadir a cadeia e matá-los, tinham tramado um plano, né, de atacar Paulo durante o período que ele fosse transferido de uma cadeia para outra. Dali ele é levado então em prisão para Roma, ele apela a César, lá em Cesareia, e quem apela a César tem que ser julgado no tribunal de César em Roma, ele então é levado para lá. Nessa viagem o navio naufraga, e eles quase morrem, né? Antes do naufrágio, a tempestade era muito
perigosa, é realmente violenta, e no naufrágio eles vão parar na ilha de Malta, onde Paulo ali prega ora pelo líder, pelo prefeito da ilha, ele é curado, depois as pessoas ali, os bárbaros da ilha de Malta, acabam se convertendo também ao cristianismo. Lá de Roma, ele ficou preso, lá em Roma, onde ele ficou preso entre 59 e 61, ele escreve então outras cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Olha que lindo, né? Está preso e está fazendo a obra de Deus. A gente está solto aí, não está fazendo muita coisa para Jesus às vezes, não é? Aí nós temos as cartas de Pedro nos anos finais de Atos. Lá de Roma também, ele vai escrever entre 60 e 68 as suas 2 cartas. O que nos leva a crer que Pedro estivesse em Roma quando escreveu essas cartas e que ali ele foi martirizado, uma vez que não há livro bíblico que diz isso, né? A Bíblia não diz isso, mas os livros de história e o costume. Por que a gente pode dizer que ele estava lá? Eu prefiro concordar com as opiniões aqui do autor. O que nos leva a crer nisso é que Pedro era íntimo e ligado diretamente a João Marcos. Como nós vimos no Evangelho de Marcos quando estudamos, ele fundamenta o seu evangelho nos sermões de Pedro. Provavelmente escreveu muita coisa que ouviu relatos de Pedro, né? Então os dois eram muito próximos e Marcos esteve em Roma. Foi preso lá junto com Paulo. Está lá em Colossenses 4:10 e Filemão 24. Então Marcos esteve nas prisões com Paulo. Mesmo tendo sido rejeitado naquela primeira viagem, quando ele volta a andar com Paulo na terceira viagem, ele é preso junto com ele. João Marcos esteve em Roma na última prisão de Paulo também, quando Paulo pede para Timóteo, ou escreve a carta a Timóteo, né, a segunda carta pedindo a Timóteo que enviasse para estar com ele Marcos. Então sempre nós vamos ver Marcos aqui em Roma, e se Pedro e Marcos eram tão íntimos, não é de se duvidar que eles realmente estivessem juntos ali. Além da ligação Pedro, Marcos e Paulo, Pedro também menciona a Babilônia na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13, o que pode significar a Roma da época. Provavelmente, os teólogos definem ali esse termo Babilônia que Pedro usa na sua carta, apontando para Roma daquela época, né? Lugar perdido. Ainda nos anos finais de Atos, nós vamos ver Paulo fora do cativeiro. Em 61, ele vai ficar livre da prisão por um tempo, né? Não foi sentenciado por César. Acho que ele nunca viu César, viu? Pôde fazer então mais algumas viagens depois disso. Aí ele vai passar pela Ásia Menor e pela Grécia. Alguns, inclusive, vão dizer que Paulo fez 4 viagens missionárias. Esse período aqui vão chamar de 4ª viagem missionária. Muito embora ele tenha revisitado apenas igrejas ou lugares por onde ele já tinha passado antes, né? Aí entre 61 e 65 ele escreveu a primeira carta de Timóteo, ou a Timóteo, e a carta a Tito, tá bom? Aí então ele é preso novamente. Dessa vez ele não sai mais da prisão. É julgado em 65, não sei se por quem, muito provavelmente por Nero, né? E ali, então, ele vai escrever nesse período a sua última carta, que é a 2 Timóteo, né? Aquela carta que nos causa bastante angústia de ler, mas ao mesmo tempo nos mostra, alimenta a nossa fé, né? De ver alguém, um herói de Deus, um gigante de Deus, terminando seus dias numa situação que o homem natural vai dizer derrotado, né? Preso, humilhado, sem amigos, sem ninguém para defendê-lo, mas ao mesmo tempo vemos com os olhos espirituais, os que são espirituais veem que ele termina como um gigante de Deus, né? Conservou sua fé, se manteve leal ao Senhor, não está reclamando do seu destino, muito pelo contrário, está confiando em Cristo, que sempre o livrou da boca dos leões, e vai guardá-lo novamente nesse momento tão delicado. Sabe que a sua vida vai ser entregada, derramada como oferta de libação, não é? Isso tudo em favor do Evangelho de Cristo, aquele que o salvou lá na estrada de Damasco, no capítulo 9, está sendo aqui ainda, até me emociono falar disso, né, gente? Está sendo aqui ainda louvado por esse homem depois de tanto tempo, depois de tanta luta, né? Pelo menos vai dizer nas suas cartas que ele sofreu martírio, fome, frio, sede, nudez, foi espancado, foi apedrejado, foi discriminado, foi preso, foi maltratado, foi arrastado, não é? Foi chicoteado, levou pauladas, mas esse homem está fiel ao Senhor, irmão. Louvado seja Deus, que ainda levanta homens desse jeito nos nossos dias, eu creio. Tá bom? Aí, segundo a tradição, essa foi a última prisão então na sua vida. Ele vai ser martirizado por volta de 68, foi decapitado, segundo a tradição, né? Nesses anos finais aí de Atos dos Apóstolos. Eu queria trazer para vocês aqui, nós já estamos caminhando para o final da aula, uma linha cronológica
do momento que essas cartas foram escritas aqui, tá bom? Olha só, nós temos aí 36 depois de Cristo, o início de Atos, os anos iniciais aí, capítulos 1 a 12. Depois de 10 anos, nós vamos ver que começa a primeira viagem missionária de Paulo, né? 10 anos a igreja se estabeleceu em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, chegou a Antioquia, né, que está ali no continente ainda. Daqui Paulo então sai para a primeira viagem missionária e escreve, ou Tiago escreve, a sua primeira carta, tá bom? A primeira carta do Novo Testamento. Tiago só escreveu essa, né? Escreve a primeira carta do Novo Testamento. Em 48, por volta de 48, as datas são aproximadas, nós vamos ver que acontece o Concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, no ano 48, 49. 49 foi o concílio, né? Que nós já comentamos com vocês aqui. Nesse período, Paulo escreve, quando ele volta desse concílio, ele escreve a carta aos Gálatas. Depois do ano 52, nós vamos ver que se dá a segunda viagem missionária, por volta do ano 52, a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele escreve primeira aos Tessalonicenses e segunda aos Tessalonicenses. Tá bom? Aí tem as datas embaixo, ano 51, ano 52. A terceira viagem se dá após o ano 52, né? E nessa viagem, especialmente aí por volta do ano 56, ele vai escrever 1º e 2º Coríntios, também Romanos, ok? Depois nós vamos ver que Pedro escreve as suas 2 cartas, lá por volta de 60 a 68, já nos anos finais de Atos, né? E Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, por volta de 61. Aí nós vamos andar mais um pouquinho nos anos finais de Atos e ver que Paulo escreve 1 Timóteo e Tito, por volta de 61 a 65, e 2 Timóteo em 65, ok? Aí nós temos o encerramento dos anos tratados no período de Atos, registrados, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Então temos aí uma linha cronológica para a gente dar uma olhadinha aí, que vai desde 36 até 65, ok? Então, para a gente refletir um pouquinho, compreender em que momento cada carta foi escrita facilita seu entendimento, pois o contexto revela informações curiosas. Você tem examinado as escrituras observando os contextos, né? Não só o texto que vem antes ou depois, mas o contexto histórico, geográfico, né? Se estava debaixo de perseguição, se estava no momento de tranquilidade, se estava preso, se estava solto. Quando a gente sabe essas informações, isso traz mais luz para o nosso texto, para o nosso entendimento do texto, especialmente na hora de ensiná-lo ou de pregá-lo, tá bom? Nós vamos estudar cada uma dessas cartas ainda com a graça de Deus. Aí temos também as epístolas que foram escritas depois do período registrado em Atos. Atos vai até 65, mas o último livro do Novo Testamento foi escrito em 95, que é Apocalipse. Então vamos dar uma olhadinha, né? Nessas epístolas. Nós temos aí Hebreus, Judas, 1, 2 e 3 João, que foram escritas depois, né? O Novo Testamento tem 27 livros, né? E 21 são epístolas. Das 21 epístolas, 16 foram escritas no período de Atos. Já as outras 7, né? 5, perdão. As outras 5 foram escritas depois do período registrado em Atos. Então nós vamos ter aí uma linha cronológica de novo. Veja bem, 65, ano final da história registrada em Atos. Nós temos aí 68, martírio de Paulo e de Pedro em Roma. Paulo é decapitado, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Aí nós vamos ver, depois disso, a carta aos Hebreus sendo escrita, a data aproximada em 64 a 68. Alguns vão dizer que foi Paulo, isso daria então uma data anterior ao martírio dele, para a carta, né? Os que discordam da autoria de Paulo ficam com essa data de 64 a 68, até porque também essa data está próxima do martírio dele, né? Se fosse o caso, poderia realmente ter sido escrita por ele, né? Não há consenso, não há como saber se realmente foi Paulo ou não. Aí por volta do ano 70, quando a cidade de Jerusalém é destruída pelos romanos, né? Nós temos a epístola de Judas, meio-irmão de Jesus também. Vai ser escrita após esse período da destruição de Jerusalém. E, finalmente, entre 85 e 95, nós temos aí 1ª, 2ª e 3ª João, as últimas cartas do Novo Testamento, tá bom? Cadê o Apocalipse? Nós estamos falando de cartas, Apocalipse é livro, né? Assim como
Atos e os Evangelhos. Então, as cartas, nós tratamos nesse momento das cartas do Novo Testamento que foram escritas durante o período de Atos, e aqui na sua tela as que foram escritas depois do período de Atos, tá bom? Para a gente refletir ainda, nós temos aí o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Apocalipse. A partir dele, Deus não inspirou mais ninguém a escrever sua palavra. Então, o que Deus tinha que deixar registrado por escrito está registrado por escrito até Apocalipse. E ele então completa toda a revelação de Deus ao homem. Precisamos nos apoiar na história e na doutrina bíblica para crescermos na fé. Então a nossa fé se alicerça na história e na doutrina bíblica, especialmente na doutrina bíblica, tá bom? E não em tradições humanas. Finalmente, Atos e o Antigo Testamento, para nós encerrarmos a nossa discussão de hoje. Semana que vem nós vamos tratar de Romanos, querendo Deus, né? Romanos e Coríntios. Veja só, nós temos aí o discurso de Pedro em Atos 2 e também nos versículos 17 e também no 25 a 28. Nós vemos que ali é citado os textos de Joel sobre o derramamento do Espírito e também os textos do Salmo 16. O livro de Atos fala sobre Moisés várias vezes, nós temos aí alguns textos, Atos 3, vários versículos também. Isso tudo pode ser conferido com Deuteronômio e também com Gênesis, tá bom? E temos aí no discurso de Estevão o discurso de Estevão, que cita praticamente o Antigo Testamento inteiro na sua pregação, né? Começa no Éden e vai terminar ali nos seus dias. Também vemos o eunuco do capítulo 8 lendo Isaías, capítulo 53, e há outras referências que aparecem bastante vezes no Antigo Testamento, no livro de Atos, né? Há uma série de outras referências que vão aparecer aí. Concluindo então, nós vamos ver que já foi dito para nós que a ordem dos livros do Novo Testamento não é uma ordem cronológica, né? É a organização do conteúdo, não da data, a organização de acordo com o tema, mas isso não significa que devemos negligenciar a cronologia dos livros. Então, nós temos que olhar para a cronologia dos livros, em que data foi escrita, em que local, em que circunstância. Isso vai facilitar imensamente a nossa tarefa de hermenêutica e de exegese do texto. Para nós guardarmos, então, o que nós estudamos até aqui, também para fazermos a nossa avaliaçãozinha, 4 perguntinhas. Além de Paulo e Pedro, qual outro personagem que se destaca em Atos? Fácil demais, né? Qual a tarefa dada aos discípulos em Atos pelo Senhor Jesus? Opa, capítulo 1, verso 8, está lá, né? Qual a principal contribuição das oposições internas e externas à igreja? Como as oposições foram úteis para a igreja? Quais os benefícios das oposições para a igreja? Mais fácil que tirar leite de criança, né? Doce de criança. E como compreender em que momento cada carta foi escrita facilita o seu entendimento. Tá aí nos últimos slides nós vimos isso, né? Compreender o momento da carta facilita entender-se por causa do seu contexto, tá bom? Então, faça os exercícios, entregue ao tutor de vocês, em data oportuna, ele vai repassar as nossas mãos para nós podermos contabilizar a nota de vocês. Meus queridos, Deus os abençoe. Nós estudamos hoje, ainda que de uma maneira bem breve, o livro de Atos, fizemos aí um panorama do livro. Vale muito a pena nós estudarmos esse livro com carinho, com dedicação, tá bom? Se puder comprar um bom comentário, compre. Eu indiquei para vocês, acredito que pelo menos um no início da nossa aula, das nossas aulas, né? E querendo Deus, nós voltamos semana que vem para darmos continuidade. Vamos ver Romanos e vamos começar a falar um pouquinho de Coríntios, tá bom? Deus abençoe a todos. Abraço. Fiquem na paz do Senhor.